resolver uma questão aqui do capítulo 20 do livro do SAIS, da parte de álgebra. Esse capítulo fala sobre a introdução de logaritmo, as definições básicas e algumas consequências da definição. Bom, essa primeira questão ela pede para aplicar a definição de logaritmo para calcular esses logaritmos aqui. Então, no item A, ele pede para calcular o log de 10 na base 0,01. E qual que é a definição de logaritmo? A definição de logaritmo diz que o log de A na base B é igual a x, se e somente se o b elevado a x é igual ao a. Então, você pega a sua base, eleva ao logaritmo e dá o logaritmando. Essa é a nossa definição. Então, como é que a gente faz isso? Bom, eu vou chamar isso aqui de x, e aplicando a definição, eu vou ter o quê? Que esse 0,01 elevado a x vai ser igual a 10. E aqui a ideia vai ser a mesma que a gente usava lá quando calculava as equações exponenciais, funções exponenciais, ou seja, a gente vai sempre tentar deixar todo mundo na mesma base. Então aqui uma base interessante é a base 10, né? Porque o 0,01 eu posso transformar em algo na base 10. E como é que eu faço isso? Bom, esse 0,01 eu posso escrever como 1 sobre 100, certo? Porque aqui, ó, eu vou colocar, como é que eu transformo um número decimal em fração? Eu escrevo o número sem a vírgula e no numerador, e no denominador eu coloco 1, seguido de tantos zeros quanto tiver as casas decimais desse número. Então, no caso, tem 2 casas decimais, então vão ser 2 zeros. Então, esse número 0,01 é 1 sobre 100. E esse 1 sobre 100 eu posso colocar como 10 elevado ao quadrado, né? 1 sobre 10 elevado ao quadrado. Mas esse 1 sobre 10 elevado ao quadrado, eu posso colocar como 10 elevado a menos 2, porque é aquela propriedade do expoente negativo. Eu inverto a base, mudo o sinal do expoente. E aqui, aplicando a propriedade da potência de potência, eu vou ter 10 elevado a menos 2x igual a 10. E agora está perfeito, porque eu estou comparando duas coisas que estão na mesma base, então eu posso cortar essas bases. Então vai sobrar menos 2x igual a 1, porque aqui é como se eu tivesse 10 elevado a 1, né? Então, o que vai ser meu x? Meu x vai ser menos 1/2, tá? Então, esse é o log de 10 na base 0,1. Próximo item. O próximo item pede para calcular o log da raiz cúbica de 16 na base 8. Como é que eu faço isso? Vou chamar isso de x e, aplicando a definição, vou ter 8 elevado a x igual a raiz cúbica de 16. E aqui eu vou tentar escrever tudo na base 2. Esse 8 eu posso colocar como 2 elevado ao cubo. Então, vai ficar 2 elevado ao cubo elevado a x. E o 16, ele é 2 elevado a 4, né? E aqui vai ficar 2 elevado a 3x. Isso aqui eu posso escrever como 2 elevado a 4 terços, que é aquela propriedade do expoente fracionário, que diz que se você tem um número que está sendo elevado a uma potência m, e ao mesmo tempo ele está sendo extraído essa raiz enésima, isso aqui vai ser igual a elevado a m sobre n, a propriedade do expoente fracionário. E agora eu tenho as bases iguais, eu posso cortar as bases e sobra 3x igual a 4 terços. Então, quem que vai ser o x? O x vai ser 4 terços dividido por 3. Quando eu passo esse 3 dividindo, eu vou ter a divisão de frações, né? Então, eu vou repetir a primeira fração e multiplicar pelo inverso da segunda. Então, esse aqui vai ser 4 sobre 9. Então, essa é a nossa resposta do item B. O item C. O item C pede para calcular o log da raiz quarta de 8 na base 1/4. E aplicando a definição, a gente vai ter o quê? 1/4 elevado a x vai ser igual a raiz quarta de 8. E aqui vai ser a mesma ideia do item anterior, vou deixar tudo na base 2. Esse 1/4 eu posso escrever como 2 elevado a menos 2, né? Bora lá. 2 elevado a menos 2, inverto a base, mudo o sinal do expoente. Isso aqui vai ser igual a 1/4, tá bom? Então, aquele 1/4 eu escrevi como 2 elevado a menos 2. Elevado a x, o 8 eu vou colocar como 2 elevado ao cubo, e aqui vai ficar como 2 elevado a menos 2x igual a 2 elevado a 3/4. Então, eu vou ter que 2x vai ser igual a 3/4. Então, o x vai ser igual a menos 3/4 vezes 1/2, porque eu vou passar esse 2 dividindo. Então, meu x vai ser igual a menos 3/8. Essa aqui é a minha resposta do item C. O item D. O item D, ele pede para calcular o log de 0,25 na base raiz cúbica de 2. Vou chamar isso aqui de x, então eu vou ter
raiz de 2 ao cubo, na verdade é raiz cúbica de 2, né, elevado a x, igual a 0,25. Aí você pode olhar e achar estranho, né, esse 0,25, aqui o 2, mas você vai ver que a gente vai poder escrever esse 0,25 na base 2, sim. Primeiro, isso aqui vai ser 2 elevado a 1 terço, pela propriedade do expoente fracionário. Esse 0,25 eu vou escrever como 25 sobre 100, que é aquela mesma ideia que a gente já usou nessa questão. Eu escrevo o número no numerador sem fração, ou sem a vírgula, ou seja, vai ficar só 25. Embaixo eu coloco 1, aqui tem duas casas decimais, então eu coloco 2 zeros. Aqui vai ficar 2 elevado a 1 terço de x. Isso aqui eu posso dividir por 25, em cima e embaixo, né? Eu posso simplificar essa fração e vai sobrar o quê? 1 quarto. Só que 1 quarto a gente já viu que pode ser escrito como 2 elevado a menos 2. Então, ó, cancela as bases, sobra que 1 terço de x vai ser igual a menos 2. E aí eu vou passar esse 1 terço dividindo, né? Então, eu vou ter menos 2 sobre 1 terço. Repito a primeira fração e multiplico pelo inverso da segunda. Então, quem que vai ser meu x? Meu x vai ser menos 6. E o item E? O item E, ele pede para calcular o log de 4 sobre 9 na base 1,5. Chamar isso aqui de x, então eu vou ter 1,5 elevado a x, que é igual a 4 sobre 9. Esse 1,5 eu posso escrever como 15 sobre 10 elevado a x. O 4 eu posso escrever como 2 ao quadrado e o 9 como 3 ao quadrado, né? Eu posso simplificar essa fração aqui por 5. Quando eu simplifico essa fração por 5, vai sobrar 3 sobre 2 elevado a x. E essa aqui eu posso escrever como 2 terços ao quadrado, né? Eu tenho um quadrado aqui, então eu posso escrever dessa forma. Aí percebam que aqui eu tenho 3 sobre 2 e aqui eu tenho 2 sobre 3. Então, uma coisa interessante seria eu inverter essa fração, né? Para poder essas bases ficarem iguais. E eu posso fazer isso. Basta eu trocar aqui o sinal do expoente. Então, eu vou ter isso aqui. Então, quem que vai ser meu x? O meu x vai ser menos 2. Basta cortar essas duas bases.